a produção do filme Masters of the Universe, o filme que vai trazer uma nova versão live action do He-Man para as telonas, está a todo vapor. E já teve gente que assistiu às exibições testes e, galera, o pessoal tá elogiando bastante. Inclusive, a palavra fidelidade à obra original tem sido muito utilizada. E nós vamos conversar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Então, editor, roda a vinheta. Fala, galera! Tudo na boa? Thiago Zabo na área. Pessoal, o começo da nossa página no Instagram foi voltado muito para vinhetas, aberturas, trechos de obras final dos anos 70, 80 e 90. E a gente trouxe lá, muitas obras como Cavaleiros do Zodíaco, Rambo, Pole Position, Silverhawks, Os Seis Biônicos. Falamos também sobre Cavalo de Fogo, entre outras obras. Mas uma que a galera curtiu bastante, e ela é bem popular na cultura pop, é a abertura, ou encerramento, ou a obra como um todo de He-Man. E muito antes da Marvel fazer o sucesso que faz hoje com personagens super fortes, como o caso do Hulk, o próprio Homem-Aranha, Soldado Invernal, muito antes desse sucesso da Marvel nas TVs, onde a maioria dos nerds só lia isso em quadrinho, He-Man era utilizado nos bordões, do dia a dia para descrever alguém que era forte. Você viu um cara fazendo uma forte, puto, o cara é o He-Man. Então, a cultura pop dos anos 80 e 90 foi muito influenciada por esse estereótipo de personagem. O cara fortão, entendeu? O cara que combatia o bem contra o mal, sabe? Aquela coisa bem clichêzona, bem clássica. E a parte legal do He-Man é que ele veio numa época onde estava tendo muito sucesso de outros personagens fortes, como aquele estereótipo atlético do bodybuilder ou então do atleta de alto desempenho. Se você olha para o corpo do He-Man, você vê personagens como Pantro, Lyle, que são dois dos Thundercats, ou até os personagens dos Silverhawks, você vai ver algo bem similar, essa parte estética do personagem. E embora já tenham existido outras versões do He-Man aí nos cinemas, essa aqui parece que é a que a galera tá mais animada para ver acontecer. E nós vamos falar um pouco mais no vídeo de hoje sobre a produção, sobre essa exibição teste, um pouco sobre o personagem, assim que você deixar o like e compartilhar com a galera. E caso não seja um inscrito, já se inscreve e clica no sininho para receber as notificações. E já que vai se inscrever, corre nas outras redes, segue a gente e, claro, não esquece de informar que você é novo no canal, porque isso vai ajudar muito a gente a te dar as boas-vindas e encontrar você aí perdido na nossa página, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Galera, para vocês terem uma ideia, o He-Man ele foi criado por um designer de brinquedos da Mattel em 1982 chamado Mark Tyler. Um ano depois do lançamento dos brinquedos do He-Man, foi criada a série animada, ali em 1983. Só que aqui no Brasil, ela chegou em TV aberta, tá? Só que no final dos anos 80. E assim que chegou, foi um sucesso absurdo. E essa época, dos anos 80, até de 1980 até 1998, foi uma época muito rica para as crianças quando a gente pensa em grandes obras lançadas. A gente tá falando de Street Fighter 2 Victory, Mortal Kombat, Cavaleiros do Zodíaco, Shurato, Zillion, a gente tá falando de personagens como o próprio He-Man, Thundercats, entre outros personagens que fizeram muito sucesso. Só que esse clichê era muito utilizado na época, do bem contra o mal. Só que nessa época, alguns desenhos, inclusive o próprio He-Man, saíram trazendo uma espécie de moral da história no final, onde depois de todo o enredo, tudo que aconteceu na história, do episódio em si, o He-Man vinha no final e trazia uma moral da história. Algo geralmente como coma suas verduras, respeite o papai e a mamãe, não falte na aula, sempre aquele desenho, sabe, que apoia na educação das crianças. Traz ali um pouco de, sabe, uma formação, trazendo bons conceitos, bem vistos pela sociedade na época. E o He-Man chamou muita atenção porque, assim, era um mundo diferente do que a maioria de nós já tinha visto. Então você tinha um mundo ali, uma mistura de Duna com Game of Thrones, uma coisa meio mística, mas ao mesmo tempo meio medieval. As roupas do He-Man eram bem semelhante a coisas que a gente já tinha visto em personagens meio bárbaros, como o Conan o Bárbaro, por exemplo, ou o que a gente tinha visto ali no Tarzan, por exemplo, que era o personagem com a tanguinha correndo para um lado e para o outro.
E o He-Man chegou, né, como protetor de Eternia e também dos segredos do castelo de Grayskull, junto com a tua equipe, né? Formada ali pelo Mentor, pelo Gorpo, formado pelo Ariete, entre outros personagens, como a própria Feiticeira. E a gente não pode esquecer de mencionar o Pacato, né, que depois se transforma em Gato Guerreiro. E uma coisa icônica, né, do He-Man na época, quando ia enfrentar as forças do mal, formadas ali pelo Esqueleto, formado pelos outros personagens ali do enredo do Esqueleto, era a frase clássica, né, do He-Man durante a transformação de Príncipe Adam para He-Man, onde ele empunhava a espada e mencionava: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. E ali ele saía, né, do Príncipe Adam e simplesmente era uma troca de roupa, que era a mesma cara, o mesmo físico e o mesmo cabelo. E o desenho fez muito sucesso entre a criançada e até entre alguns adolescentes e adultos da época. Eu lembro que eu assistia He-Man, meu pai assistia comigo, né? Geralmente quando ele estava em casa de manhã, meu pai, minha mãe, às vezes meus sobrinhos iam para minha casa, então a gente assistia He-Man. Só que aí, em 1987, saiu um filme chamado Masters of the Universe. Eu devo ter assistido esse filme no começo dos anos 90, mas ele trazia no papel de He-Man o Dolph Lundgren, que foi o Ivan Drago, né, na franquia de filmes rock. Nessa época o desenho estava em alta e o Dolph Lundgren estava muito em alta também. Então ele acabou sendo convidado. Assim, gente, sinceramente o filme é ruim, tá? Mas pra época, pra quem já tinha assistido filmes como Krum, História Sem Fim e He-Man, cara, pra época funcionava. Óbvio que era estranho a ambientação, porque 90% desse filme se passa na Terra, e os outros 10% se passavam dentro do castelo de Grayskull, explicando a trama e afins. E, cara, ver um cara de quase 2 metros de altura, musculoso, desfilando de tanguinha com uma espada pra cima e pra baixo, e uma capa, cara, não era o melhor enredo que você podia ter nos anos 80 e 90. Mas, cara, ele não foi um filme de todo ruim pra época. Depois disso, outras versões do He-Man foram lançadas. A mais recente, que é uma atrocidade, um desrespeito à obra, foi lançada pela Netflix, onde ela trouxe ali a primeira e a segunda temporada da animação do He-Man, que, pra ser bem sincero, gente, ninguém gostou, tá? Só que neste filme agora, que vai ser lançado em 2026, vão trazer muitos dos personagens clássicos, como por exemplo a Teela, né, que é quase uma sobrinha barra prima do He-Man. Na verdade ela é filha do Mentor, o próprio Mentor. Dizem que vai ter o Gorpo, o Esqueleto do Jared Leto, que tá todo mundo torcendo pro filme não ser um fiasco, porque parece que todo projeto que ele se envolve não dá certo. Provavelmente vão trazer a Maligna nesse filme também, e já mencionei o Mentor, mas é importante falar que vai ser o Idris Elba que vai interpretar. Então a gente tem ali uma mudança na etnia original do personagem. Só que assim, tem que ver o quanto que ela vai ou não impactar, e se vai ser simplesmente uma adaptação muito bem feita, como fizeram no Nick Fury, ou se vai trazer algum discurso. Eu espero que não, até porque não vai fazer sentido nenhum você trazer um discurso racial relacionado a um personagem e uma história que está sendo contada num outro planeta, numa outra dimensão. Mas beleza. Então, o Idris Elba, e muita gente já tá falando muito bem desse ator, que é deixa eu lembrar o nome dele aqui, pronto, Nicolas Galitzini é o nome do ator. Ele que vai interpretar o He-Man. E galera, eu acompanhei algumas imagens desse ator, né, fazendo exercícios, treinando pra virar o He-Man. Quando a gente pensa no He-Man dos quadrinhos, cara, ele é literalmente o Ramondino, é um bodybuilder. Já esse ator não tá com essa massa toda, mas quem assistiu, inclusive essa parte do assistir a exibição teste, muita gente falou muito bem, muita gente elogiou muito o filme, disse que tá muito fiel. Quando a gente pensa nos personagens, nos veículos, nas roupas, nos animais, nas armas, diz que tá na ambientação, dizem que tá muito fiel, tá? Só que eu achei ele um pouco fraquinho pra ser o He-Man, tá? Principalmente o que a gente espera em relação aos quadrinhos. Óbvio que a gente tá trazendo uma coisa que tava num desenho para uma versão em live action. E eu sou obrigado a dizer isso, galera. Quando a gente fala em trazer coisas para versão live action, tem coisas que são muito fáceis de adaptar. Você adaptar As Três Espiãs Demais, uma aventura, cara, não é difícil.
É difícil você pensar na tecnologia que você vai inventar, tá? Mas você vai recorrer em coisas como Missão Impossível, James Bond, você vai encontrar coisas legais. Agora, quando você pega algo muito caricato, como por exemplo, o Naruto, imagina um adolescente correndo, lutando de laranja, cabelo loiro, mas ele é asiático, o filme inteiro numa ambientação feudalista, mas que ao mesmo tempo você tem letreiros digitais. Você tem um computador, sabe? É uma fusão estranha, sabe, de entender. E não só Naruto. Se a gente pensa, por exemplo, no He-Man, Thundercats, Silverhawks, imagina um personagem inteiro prateado no filme inteiro. Entende o que eu quero dizer? Então, são coisas que são difíceis de adaptar. Só que, por outro lado, esses não são rumores que, na verdade, a galera realmente assistiu. Mas essas impressões de que o filme tá maravilhoso e afins, eu não sei se essas pessoas foram tendenciosas ou não. Eu não sei se realmente a exibição valeu a pena ou se faz parte da produção do filme. O que eu sei é que você adaptar personagens caricatos desse jeito é difícil, pra não ficar parecido com alguma coisa. Quando eu penso nesse He-Man, eu confesso, eu ainda tô cético. Mas quando eu penso nesse He-Man, eu lembro daquele filme do... Caramba, John Carter, Entre Dois Mundos. Foi um filme lançado pela Disney, que basicamente o cara vai pra uma... O cara tá no meio da Guerra Civil Americana, do nada ele é transportado pra uma outra dimensão, outro planeta, aonde ele meio que é capturado e tem que ajudar uma princesa no meio de uma guerra, e literalmente é o cara de bota e tanguinha correndo pra um lado e pro outro. E quando a gente pensa no He-Man, um cara com bota, tanguinha, uma espada enorme, correndo pra um lado e pro outro, sem camisa, todo suado, cheio de óleo, enfrentando monstros no meio de um terreno árido, ou às vezes numa floresta, cara, é difícil conceber essa imagem na cabeça sem pensar num Village People, sem pensar numa paródia do personagem. Lembrando, na época em que o He-Man foi lançado, tinha muitos filmes com essa temática. Muitos filmes mostrando caras suados, andando pra um lado e pro outro. Era o estereótipo do macho alfa na época. Hoje, esse estereótipo ainda existe, mas é muito menos mencionado. Então, quando a gente pensa em ver o cara com a tanguinha, uma espada enorme, a tanguinha peluda, correndo pra lá e pra cá, cara, é difícil você imaginar que isso vai dar certo. Mas, assim, o ator é muito bom, principalmente ele tá muito parecido nas artes conceituais que eu vi. E se esse filme der certo, gente, mesmo com o meu ceticismo, não quer dizer que eu tô torcendo pra dar errado, mas se esse filme der certo, ele pode trazer uma nova leva de bons personagens antigos, que, cara, vou falar pra vocês, se bem feito, vai deixar muita Marvel, muita Disney, muito Star Wars e muita DC no chinelo. Porque existem histórias maravilhosas de personagens como He-Man, existem histórias maravilhosas de personagens como Thundercats, Silverhawks, essas equipes do passado. Vamos lá, Capitão Planeta tá em produção. Eu mencionei aqui sobre a dificuldade de fazer Naruto, mas também tem produção. Inclusive, há quem diga que o Japão está investindo bilhões em cinema, inteligência artificial, entre outras coisas, para conseguir produzir obras de qualidade. E, cara, isso pode fazer os caras baterem de frente com o cinema norte-americano, entendeu? Então, assim, é legal que neste momento, esse filme ele vai ser um divisor de águas e a gente vai presenciar tudo isso. Eu, sinceramente, procurei diversas informações, procurei algum teaser, não encontrei. Pelo que eu vi, tem a história do garoto órfão vivendo na Terra e que, imagino eu, que em algum momento alguém vai vir até lá. Vai ser uma história meio parecida com o Aquaman. Alguém vai explicar sobre os poderes e responsabilidades que o He-Man tem, e para ele resolver tudo isso, ele tem que sair da Terra e resolver as coisas em Eternia. Inclusive, eu tô curioso para ver essa ambientação de Eternia, eu tô curioso para ver essa ambientação do Castelo do Esqueleto, do Castelo de Grayskull, dos próprios personagens. Então, cara, assim, esse filme ele vai ser 880. Ou ele vai ser muito bom, ou ele vai ser muito ruim. A produção, tem gente que fala que já tá pronta, tem gente que fala que estão fazendo os últimos ajustes, mas o filme tá previsto para ser lançado ali até o meio de 2026. E a gente vai acompanhando tudo por aqui, assim que saírem mais notícias, a gente traz para você. Mas e você? Ficou empolgado com a notícia? Acredita que esse filme tem possibilidade de dar certo? Ou acha que é mais um fracasso que tá vindo um flop à vista? Comenta aí.
Inclusive, galera, obrigado demais pela audiência de vocês. Se chegou até aqui, não esquece de deixar o like, compartilha com a galera, convida a galera para vir fazer parte dessa resenha. E por falar em resenha, não esquece de deixar nos comentários a sua opinião para a gente continuar o bate-papo lá. Tá cada vez maior o número de pessoas comentando, isso está sendo muito legal, tá ajudando a gente demais, mas a parte mais legal tá sendo ter essa troca com vocês. Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!